Em um mundo cada vez mais digital, a conectividade se tornou fundamental por conta da pandemia, aumentando ainda mais a importância dos serviços de telecomunicações. Muito mais que uma mudança de geração tecnológica, o 5G vai tornar viável. Se existe uma expressão que resume as novidades e mudanças no nosso modo de viver, é a transformação digital. Hoje podemos dizer que ela faz parte já da rotina de todos. As tecnologias se tornaram parte essencial do nosso cotidiano tão rapidamente que sempre nos questionamos como vivemos tanto tempo sem elas. No serviço bancário, por exemplo, até outro dia não sabíamos o que era o Pix. Mas 6 meses depois do seu lançamento, já somava mais de R$1 trilhão em transações e respondia por mais da metade das transferências no país. É a digitalização da sociedade, trazendo cada vez mais benefícios para a população, como o aumento da bancarização no país. Já no comércio, vimos o número de usuários da internet que passaram a fazer compras online crescer muito, indo de 44% em 2018 para 66% atualmente. Foram 150 mil novas lojas virtuais criadas apenas entre março e julho de 2020. As vendas de e-commerce dispararam e a tendência é que esse mercado continue crescendo em proporção e faturamento. Outra grande novidade foi o uso da telemedicina, que aumentou significativamente durante o período da pandemia em todo o mundo. Além disso, muitas pessoas passaram a trabalhar, estudar e desenvolver atividades de forma remota. Tudo isso é resultado da digitalização que estamos vivendo, impulsionada pela força do setor de telecomunicações, que proporciona novos hábitos e costumes a cada dia. A evolução da sociedade hoje é digital e a conectividade, mais do que nunca, imprescindível. Principal motor da economia brasileira, o agronegócio atravessa um amplo processo de modernização, onde tecnologia e inovação não apenas aceleram a produção rural, mas, sobretudo, consolidam o protagonismo do país no mercado internacional de alimentos. E para explorar as múltiplas oportunidades de digitalização do campo, iniciamos agora o terceiro painel da nossa programação, a Conectividade Transformando o Agronegócio, que será moderado pela jornalista Carla Simões, minha colega, que também participa das transmissões do Painel Telebrasil. Muito bom dia aos nossos debatedores, é uma grande satisfação recebê-los aqui. Carla, é com você. Bom dia, Gustavo, bom dia a todos os nossos participantes, espectadores. Olha, Gustavo, não há dúvidas que o agronegócio brasileiro para a economia é indiscutível. O PIB do setor, para ter uma ideia, cresceu quase 10% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2020, segundo dados da Exalc-USP e também da CNA, que leva em conta tudo que é movimentado dentro e fora da porteira, insumos, agroindústria e serviços também. E sabemos que muito dessa expansão e do aumento da produtividade do setor se devem a investimentos em tecnologia, inovação, só que ainda existe um desafio muito importante reconhecido pelas autoridades e pelos próprios operadores de ampliar a conexão no campo. Segundo um levantamento recente do Ministério da Agricultura, menos de 30% da área cultivável do Brasil é coberta por serviços de telecomunicações terrestres. Com o dobro da cobertura, o ganho na produção agrícola é estimado em mais de 6%. Boa parte destas necessidades de ampliação de cobertura começam a ser atendidas com o edital do 5G ou com iniciativas da própria indústria, e é sobre estas questões que este painel vai tratar. E olha, só tem fera nessa mesa, viu? Eu trago aqui o presidente da TIM, Pietro Labriola, que tem no agronegócio um de seus pilares estratégicos, o conselheiro da Anatel, Emanuel Campelo, assim como 2 representantes do setor do agronegócio, o Gregory Riordan, que é diretor da CNH Industrial e presidente da Conectar, a CNH Industrial e pela John Deere, um dos maiores fabricantes mundiais de máquinas agrícolas, fala o seu diretor Rodrigo Bonato. Completando ainda o painel, 2 importantes empresas do setor de tecnologia, a Ericsson
e a CPQD, o Rodrigo Distman, que é o presidente da Ericsson, e o Sebastião Saão Júnior, presidente da CPQD, conhecido até aqui, como está escrito, como Tuca. Muito bom dia a todos. Eu queria começar esse debate perguntando ao conselheiro da Anatel, Emanuel Campelo. Segundo esses dados que eu acabei de dizer, do Ministério da Agricultura, a conectividade no campo ainda é bastante limitada, né? Chega a 30% de área cultivável. Como que a Anatel, como que o senhor vê atuando a associação, a entidade, neste déficit para poder melhorar essa conectividade no campo? Bom dia a todos, bom dia Carla, bom dia Pietro, bom dia Gregory, Rodrigo Bonato, Rodrigo Distman e Sebastião Saão Júnior. Bom, inicialmente é importante ressaltar que levantamentos como este demonstram quanto a sociedade brasileira e os setores da economia anseiam pelo 5G no Brasil. Até recentemente, os dados de conectividade no país costumavam ser estratificados em áreas rural e urbana, porque estávamos todos mais concentrados em avaliar como estava o mercado de varejo, de serviços de voz e de banda larga. Mas, recentemente, tem surgido levantamentos e avaliações da conectividade em setores diversos, sobretudo na indústria e no agronegócio. Pessoalmente, eu interpreto esses estudos como uma nova e vertiginosa crescente demanda pela tecnologia móvel, que precisará ser atendida por novas ações regulatórias e políticas públicas. A agência já vem se movimentando nesse sentido há algum tempo, especialmente nas suas regulamentações. As últimas revisões de destinação e condições de uso de espectro, além de efetuarem a destinação multisserviço, ou seja, permite-se, quando possível, que as faixas sejam usadas para voz, dados móveis e fixos e para redes privadas, também têm sido feitas buscando viabilizar os novos modelos de conexão máquina a máquina para as diversas aplicações existentes e previstas. Naturalmente, o chamado edital de 5G será também um grande, talvez o principal vetor de transformação nesse sentido. Pietro, minha pergunta vai para você. Como que a TIM tem avaliado esse mercado do agronegócio dentro das suas estratégias? E por que você entende que as operadoras, de uma maneira geral, não conseguiram viabilizar uma cobertura que atendesse todas as necessidades do agro no Brasil, levando-se em conta que o Brasil é praticamente um continente, né? Exato. O maior problema é que quando falamos do Brasil, talvez esquecemos que tem o tamanho da Europa. Então, tem uma complexidade também relacionada também ao território, muito maior, mas já 3 anos atrás nós escolhemos de colocar uma aposta muito importante no agronegócio. Por quê? Você estava falando do número de crescimento deste ano, mas se lembro corretamente, até o 2040 o Brasil tem a ambição de ser o país que vai produzir mais do 50% da comida a nível global. Isso podemos chegar lá somente com um crescimento da produtividade. E o crescimento da produtividade precisa de tecnologia. Então, agora o que está acontecendo? Eu gostaria de dizer que não precisamos de ter o 5G para ter um incremento de produtividade. O 5G vai ser um acelerador. Mas hoje, já com o 4G, podemos permitir de ter um nível de automatização do trabalho no campo muito importante. Nós hoje já cobrimos mais de 7 milhões de hectares. Com a nossa tecnologia 700 MHz, Narrowband IoT, não quero colocar palavra técnica complexa, mas cada antena permite de cobrir até a 100 quilômetros. Mas não quero fugir da pergunta. A sua pergunta foi, por que as operadoras até hoje não cobriram? Eu falei antes no keynote speaker, nós somos empresa privada que tem que encontrar também um retorno no investimento. E talvez era também a tecnologia ser aplicada no campo que não permitia de alavancar a cobertura. A cobertura até hoje precisava porque quem estava no campo poderia ter talvez a possibilidade de comunicar. Hoje é diferente, como sabe muito bem também o nosso amigo de John Deere, estamos tendo tecnologia que vai usar sensores para ser colocado no campo, que pode ter uma bateria, então uma duração de 5 a 10 anos. Antes não era possível, você teria que colocar no campo um sensor
que teria que conectar com algo, enquanto a bateria acabava em 6 meses. Então, vamos dizer assim, as tecnologias de cobertura móvel, mas também a tecnologia no campo, está acelerando junto. Isso vai permitir também de ter a possibilidade de acelerar a cobertura. Último, você mencionou, somos um país continental, nós vamos fazer todo o nosso trabalho para incrementar a cobertura. Com certeza, em alguma área, o uso, como sabe bem também o conselheiro Emanuel, do fundo Fuster, poderia ajudar em uma lógica de política pública em áreas onde, para o privado, o retorno no investimento é muito a risco. Lembramos que já hoje a compra do 5G é um investimento onde você coloca uma aposta que vai ter um retorno no investimento lá em 8, 10 anos. Mas deixo espaço também para os outros para colocar outras indicações. Obrigado, Carlos. Aproveitando, então, que o Pietro chamou o Rodrigo à mesa, Rodrigo, queria que você comentasse um pouco do que ele falou em relação a essa transformação que tem acontecido no campo. Como é que a John Deere encara tanto esse processo de transformação e quais os entraves que tem, quais as dificuldades que tem em função ainda de dificuldades nas telecomunicações, na tecnologia, no acesso do campo nesse país tão continental para os produtores, para os usuários. Bom, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Vou usar meu tempo mais para responder a tua pergunta, não vou ser repetitivo, mas agradeço o convite e estar num grupo tão seleto quanto vocês. Carla, as principais dificuldades começam primeiro na existência de redes no campo, de conectividade rural, né? Você falou um número de 30% aí no início da tua fala e, na verdade, hoje, quando você olha a área de grãos específicas no Brasil, esse número é ainda menor. Nós estamos falando aí no número, nesse estudo da Exalc, de 23% só das áreas produtoras hoje no Brasil com algum tipo de conectividade, seja ela conectividade rural ou até mesmo Wi-Fi dentro das sedes. Outro ponto importante, Carla, é que o produtor brasileiro ele é mais jovem do que os produtores ao redor do mundo. Então, nós temos aqui produtores com idades médias ao redor de 45 anos no Brasil, e quando você vai para os cerrados, essa idade cai para 36 anos. Quando a gente compara essa idade, por exemplo, com um produtor europeu, nós estamos falando de produtores com 65 anos de idade. Então, esse é um cenário perfeito, né? Porque os produtores brasileiros eles são ávidos à tecnologia, eles usam bem a tecnologia e demandam também das nossas empresas a última tecnologia disponível. Mas aí eles esbarram na disponibilidade de internet. Agora, o estudo também feito, né, no Mato Grosso, eles identificaram que no Mato Grosso apenas 3% da área do estado é coberta por algum tipo de conectividade 3G ou 4G, tá? Das áreas agrícolas. Porém, 89% das fazendas existe internet na sede. Ou seja, eles já têm esse contato, já têm essa intimidade de trabalho com a internet. Então, já existe o uso. E aí vem, então, o segundo grande entrave do Brasil. O produtor tem a necessidade da internet, ele tem o uso da internet, mas ele não encontra, e ele também hoje não encontra plataformas digitais que também sejam amigáveis ao uso na agricultura, plataformas dedicadas ao uso da agricultura. E aí um ponto que o Pietro trouxe muito importante, o custo. Hoje ainda os modelos existentes ainda são que exigem um investimento por parte do produtor. E aí, então, nós da John Deere fizemos um acordo com a Claro e estamos oferecendo uma solução mais democrática aos nossos clientes, chamado Campo Conectado, onde é uma parceria entre duas empresas privadas, John Deere e Claro, entrando com os nossos recursos, né, de localização da nossa rede de concessionários no Brasil, identificando quais são os polos de necessidade de conectividade rural, e a Claro está entrando com investimento. Investimento 100% feito pela Claro nesse momento. Então, aí a gente começa a democratizar mais essas oportunidades. E a demanda é tão grande, Carla, que eu concluo dizendo o seguinte, nós lançamos essa parceria no mês de fevereiro desse ano, e nós já temos aqui uma demanda já em análise de projeto de 7 milhões de hectares em menos de 6 meses.
né? 7 milhões de hectares é 10% da área total plantada com grãos no Brasil. Só para você entender qual é a latência e a necessidade hoje dessa internet no campo. Trazer também para o debate o Gregory Riordan, que é presidente da Conectar Agro, diretor da CNH Industrial. O tamanho da necessidade hoje da conectividade no campo, você consegue mensurar? Eles citaram muito a questão do custo. Imagino esse que seja um dos principais gargalos. Quais os outros gargalos que você também enxerga para atrapalhar um pouco essa questão da conectividade, Gregory? Legal, Carla. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu acho que eu não sei se é tanto custo, tá? Eu acho que o custo é um aspecto, mas eu acho que um dos pontos que a gente tem mais tentado trabalhar dentro do Conectar Agro é conseguir mostrar na prática o que esse custo traz de retorno, né? Porque produtores, assim como nós, são investidores. Eles estão fazendo um negócio para trazer retorno. E quando a gente olha o tema de custo, né? E aí eu traduzo sempre isso para a linguagem do produtor. Hoje a gente está olhando isso de 1/4 a metade de um saco de soja por hectare, né? Sei que isso talvez na nossa linguagem aqui não faz muito sentido, mas quando a gente traduz isso no 6% que tu trouxe no teu discurso introdutório, traz um retorno de 2 sacos. Então, acho que o primeiro grande desafio, Carla e time aqui, assim como qualquer outra tecnologia, é desmistificar, né? O que isso tem de investimento e o que isso traz de retorno. Quando você faz essa conta e você avalia ela num período de 9 meses, que é o tempo que esse retorno vem, ele é uma decisão que faz muito sentido. Então, acho que talvez o primeiro grande desafio, assim, sigo também, acho que quanto menor o custo, melhor, né? Porque isso traz eficiência, mas um dos maiores desafios é desmistificar essa questão do custo e investimento. Depois tem uma série de outras coisas, né? Quando você, na verdade, leva a conectividade para uma fazenda, na verdade, você traz uma solução, mas você cria uns 10 novos problemas, né? O que eu faço com essa conectividade? Como é que eu uso ela da forma mais eficiente? Como é que eu garanto que a minha máquina esteja trabalhando, né? Utilizando todos esses recursos? Então, eu costumo dizer assim que a água do rio vai baixando, né? Ou seja, uma coisa boa foi feita, mas a gente começa a enxergar alguns outros desafios principalmente de utilização, de treinamento, de ecossistema, né? Então, por exemplo, hoje eu vendo uma máquina conectada, mas o produtor ele precisa muito mais do que uma máquina conectada na fazenda. Ele precisa de aplicativos, ele precisa de soluções para armazenagem de grãos, etc. Então, também, como que a gente aqui no Brasil, né, que está competindo com o mundo inteiro na hora de vender uma commodity, que é soja, milho, sorgo, como é que a gente desenvolve esse ecossistema e garante as melhores ferramentas dentro desse ecossistema para o produtor poder usufruir e realmente trazer todo esse benefício que a conectividade pode trazer. Sebastião, Tuca, presidente do CPQD. Na estimativa de vocês, onde estão as principais carências de tecnologia para o agronegócio? Quais são esses gargalos? E se a transformação digital no campo vai além da conectividade e passa também pelo desenvolvimento de soluções? Bom, cara, primeiramente, queria dar uma boa tarde a todos, a todas que estão participando desse painel Telebrasil. Dizer que para nós é uma alegria, né? Num ano importante, CPQD completando 45 anos de contribuição ao nosso país, à nossa sociedade, num setor tão pujante que é a tecnologia da informação, comunicação. Também dizer que é um prazer aqui participar com esses painelistas. Queria cumprimentar novamente o Emanuel, nosso conselheiro, o Pietro, nosso presidente da TIM, o Gregory Riordan, do Conectar Agro, Rodrigo Bonato, John Deere, parceiro nosso, um abraço, Paulo Herman, o Rodrigo, presidente da Ericsson, e dizer para vocês que nós, CPQD, já há muitos anos, principalmente quando nós participamos lá do Plano Nacional de Internet das Coisas, um programa do BNDES com a MCTIC, na época, nós tínhamos os dois Ministérios das Comunicações, da Ciência, Tecnologia e Inovação juntos, nós vimos que a Internet das Coisas ela podia abrir
uma oportunidade para o agronegócio enorme, enorme. E para que ela pudesse ser viabilizada, nós temos que ter a conectividade. Eu estou ouvindo os nossos colegas aqui dizendo do custo, do benefício, nós vamos ter mais uma geração, mais uma tecnologia, mas nós, o CPQD, ao longo desse tempo todo, nós vimos que nós temos, sim, hoje, tecnologias abundantes para esses setores. Você vê que o pessoal está comentando muito do modelo de negócio, do tipo de negócio. O CPQD, ao longo desse período, nós estamos levando para o campo, porque o Bonato colocou bem ali. Hoje, 28% do campo está na mão dos grandes agricultores. E mais de 70% está na mão dos pequenos e médios agricultores. Nós estamos falando aqui dos grandes, o que o Bonato está falando aqui dos grandes, mas 72% do nosso setor agricultário está na mão dos pequenos e médios. Então, o que nós, do CPQD, estamos levando, além de a gente ter desenvolvido uma plataforma de internet das coisas aberta, onde nós começamos desenvolver um ecossistema junto a ICTs, junto a indústrias, junto a startups. Nós começamos também a levar o aculturamento da digitalização no campo. O que significa isso? É desenvolver para cada região específica qual que é o melhor modelo de negócio para o agricultor. E como nós estamos desenvolvendo isso aí? Através de Living Labs. Nós estamos com o projeto Semear, aqui em São Miguel do Arcanjo, um projeto com uma parceria com o Funtel, inclusive com o apoio do deputado Vitor Lípia, onde nós vamos desenvolver um case para aquela região específica e tentar disseminar isso para os pequenos e médios agricultores. E também tentar desenvolver isso para o grande agricultor. Para o grande agricultor, hoje, eu diria que, em termos de tecnologia, ele está muito avançado. Nós temos um projeto aí que nós desenvolvemos com a São Martinho, um projeto que, inclusive, ele permitiu levar mais uma tecnologia de conectividade para o campo, que é o 4G na faixa do 250. Ou seja, nós temos várias tecnologias de conectividade no campo. Agora nós vamos entrar com a geração 5G. Acho que mais que isso, esse aculturamento. Isso ele está acelerando com a transformação digital. O próprio Paulo Herman falou numa live que nós tivemos, celebrando os 45 anos do CPQD, que muitos jovens voltaram para o campo. E o jovem ele vem com uma visão digital, ele vem com uma cultura digital. Isso vai ajudar muito nesse processo de digitalização e no aculturamento para que a gente possa cada vez mais definir modelos e condições para atender o modelo de negócio do agricultor. Rodrigo, presidente da Ericsson. A Ericsson, todo mundo sabe, é um fornecedor tradicional de telecomunicações. Onde que você acha que ela pode atuar, ou já vem atuando na frente do agronegócio? E como que você acha que o Brasil pode evoluir nesse ecossistema de transformação digital para o campo? Bacana. Bom dia, Carla. Bom dia, painelistas. É um prazer estar aqui conversando com vocês. A Ericsson já vem atuando já nesse mercado, mas, respondendo a tua segunda pergunta, o Brasil tem a capacidade de ser protagonista nessa digitalização do campo. O campo já adota tecnologia, é altamente tecnológico há muitos anos. A tecnologia que a Embrapa nos forneceu, que a Case Holland, a John Deere, outras fabricantes vêm fornecendo, o que faltava é a tecnologia de conectividade. Então, conectividade não fazia parte e o campo está entrando agora. Eu concordo com o Pietro que não é o 5G que vai digitalizar o campo, que inicia. Ele já vem, né? Veio do satélite, veio do 2G, 3G, 4G, existem bastantes use cases, casos de uso nessas tecnologias. O 5G vem acelerar. E ele é composto com outras tecnologias. O 5G, com suas capacidades bastante extremas de levar poder computacional até o campo, porque o 5G não é só alta velocidade e baixa latência, ele também tem a capacidade, através do Edge Cloud, do Edge Compute, de levar o poder computacional que, de outro modo, só estaria nos grandes data centers, nos grandes centros, para o processamento local. A evolução do mercado de IoT, os dispositivos estão evoluindo dia a dia, os dispositivos com bateria de longa duração, as grandes máquinas, os sensores,
a indústria 4.0. Então, existe uma evolução que faz com que, se a gente olhar para o que está acontecendo hoje, daqui a 10 anos vai parecer uma feira de ciências de segundo grau. As coisas estão evoluindo muito rapidamente. Aí, respondendo às angústias de retorno do investimento, mais do que uma solução que procura um problema, na verdade, a gente tem que olhar para onde a bola está indo, não onde a bola está. E os ganhos de escalas no IoT, no próprio 5G e as novas aplicações estão só nascendo. Lembrando que o campo não é só o que está da porteira para dentro. Dentro da porteira tem uma série de tecnologias que já estão desenvolvidas e a gente tem inúmeros exemplos. Nós temos uma parceria com a São Martinho também, com a própria John Deere, onde a gente desenvolve uma série de casos de uso usando conectividade, mas o campo está da porteira para fora, na logística, né, nas estradas que escoam, nos insumos. O campo, muitas vezes, ele mistura o caso de indústria, algumas, por exemplo, o caso da São Martinho, é uma indústria, além de ser um produtor. Ele tem casos de indústria 4.0. Então, são infinitos os casos de uso, e esses casos de uso que evoluem é que vão dar o retorno como um todo para essa indústria. Agora, para isso acontecer, você precisa criar plataformas. O Pietro usou no keynote dele esse termo, plataforma. A gente usa muito o termo, eu já ouvi 3 ou 4 vezes nesse painel, ecossistemas, e isso é fundamental. Assim como tem acontecido com as startups no mercado de fintechs, de edtechs, de indústria de logística, entrega de alimentos, existe um ecossistema que inova. No campo também a gente vai precisar desses ecossistemas. E essas plataformas é onde esses especialistas no campo, os desenvolvedores de aplicação, os fornecedores de dispositivos, os fornecedores de máquinas, os integradores de software, as operadoras e a indústria vão se juntar ao redor dessas plataformas para realmente fornecer as soluções que vão dar esse retorno que é tão necessário para que os investimentos aconteçam. Na minha visão, hoje, as operadoras têm em frente de si um desafio de transformação, para que elas... Porque, vamos lá, a plataforma não tem dono, ela é um receptáculo de vários atores. E eu acho que as operadoras estão super bem posicionadas para serem esse receptáculo, esse protagonista para fazer essa transformação, sempre pensando em unir o que vários atores vão fazer. A Ericsson, a gente se posiciona junto com as operadoras para transformar e criar essas plataformas de inovação, que nós não sabemos exatamente quais são, mas a gente sabe que são muito promissoras. Assim como a gente não sabia exatamente o que ia acontecer quando o 4G apareceu, e hoje a gente consegue explicar o passado, daqui a 10 anos a gente vai conseguir explicar o passado, mas hoje a gente não consegue explicar o futuro, mas certamente é muito promissor. Eu queria até pegar esse ponto e provocá-los em relação, era exatamente a minha pergunta, em relação às oportunidades que se abrem para esse mercado que vocês falaram, de mais de 70% do mercado agrícola são de pequenos e médios, as oportunidades que se abrem para esses jovens, para a criação de startups e soluções que vão vir aí para o 5G, para ampliar a inovação, a conectividade, para transformar cada vez o nosso agro no agropop e no agrotech, né? Que oportunidades que vocês veem para que o Brasil se transforme efetivamente num vale do silício para o agronegócio que é tão fundamental para o Brasil, é onde nós somos protagonistas diante do mundo. Quem quer pegar essa resposta? O Tuca, o Rodrigo? Eu posso começar. Pietro também? Começar, presidente. Pietro, começa. Eu pego o gancho seu, vai. Muito obrigado. Então, eu, sendo gringo, todas as vezes que vou fora do país, tenho que explicar o que é o Brasil. Porque talvez fora a imagem do Brasil é diferente do que é verdadeiramente o Brasil. Por que estou falando desse assunto? Nós não temos que virar um país digital. Nós já somos um país muito mais digital do resto do mundo. O assunto do fintech, onde temos a maior quantidade de startup no âmbito do fintech no mundo, é um fato. Foi criada uma plataforma, foram definidas regras, e nós tivemos a capacidade, como país, de acelerar, de ir em frente. Por esta razão, nós temos uma população muito mais jovem, somos o país com a maior penetração, seja de social media, mas também de YouTube. São Paulo, primeira cidade do mundo para Uber, Rio de Janeiro, a terceira. Então, e lembro, se você vai verificar qual é o número de unicorn para $1 trilhão de PIB
o Brasil é o quarto ou quinto país do mundo. Então, quando vamos a falar da possibilidade de criar um ambiente positivo para fazer o que está acontecendo na fintech, no agro, vai acontecer, sabe por quê? Porque até hoje o que faltava é ter todo o pedaço, porque depois podemos dizer, mas não é que 4 anos atrás você estava com o sensor da colocar no campo com uma bateria de 10 anos. Depois podemos falar, podemos dizer que somos maravilhosos, mas a tecnologia para alavancar o IoT com capacidade em volume chegou agora. Agora temos todos os elementos. Io concordo e vou fazer uma síntese muito rápida. Primeiro, precisamos de ter um ecossistema. O que falou Vinícius, conectar agro. É exatamente o que fizemos junto com outra empresa. Não é somente colocar um cara de equipamento e um operador. Precisa de software, hardware, conhecimento para colocar uma solução turnkey. Segundo, aculturamento. É verdade o que falou também antes sobre o assunto que o Covid trazeu de volta na fazenda o jovem que levou para os pais a tecnologia, aculturamento. Agora estamos trabalhando em um projeto para colocar on-air uma aplicação financiada das empresas para trazer a explicação, que também Vinícius colocava, do porquê a tecnologia é uma vantagem. Terceiro, a segmentação. Nós falamos do agro como se todas as empresas que trabalham no agro são as mesmas. Nós temos a grande empresa que talvez pode ensinar para todos nós o que é a tecnologia, porque tem consultores talvez também brasileiros fora do Brasil e sabem muito mais que nós. O desafio verdadeiro para os 70% que não são grandes empresas, que são cooperativas, é pequeno, onde ainda mais ecossistema e aculturamento são as palavras-chave. Depois, o que precisa para ter o startup? Acho que hoje não precisa nada, porque todo mundo está entendendo que o crescimento que vamos ter ano contra ano no PIB relacionado ao agrobusiness é claro, é o único do pouco settore onde você pode fazer uma aposta que vai crescer nos próximos 10 anos. Agora a tecnologia é disponível, a rede está crescendo. Lembramos que também a tecnologia satelitar permite hoje de colocar uma antena no campo sem precisar da fibra. Até 2, 3 anos atrás não era possível. Nós estamos colocando 3.000 antenas no campo com a energia solar e o satélite. 3 anos atrás não existia essa tecnologia. Então, tem todo o pedaço para permitir que também no agro vamos a ter o que aconteceu no mundo da fintech. Desculpe, eu sou sempre apaixonado, sendo italiano. Não, Carla, você sabe que eu peguei essa paixão do Pietro, né? Porque eu também tenho minha avó, era Bonatio, calabresa, né? E eu acho que o nosso agro vai ser mais que pop, vai ser mais que tech, né? Porque, você vê, o Pietro reforçou esse lado do ecossistema e do aculturamento. É um trabalho que o CPQD já está fazendo há anos. E dentro desse trabalho, de onde vem esse otimismo? Primeiro que nós temos no nosso país uma Embrapa, eu diria que uma das grandes instituições aí do mundo voltada em pesquisa do agronegócio. E ela é uma referência mundial. E uma Embrapa, com todo esse avanço, quando você começa a trazer players tecnológicos, hoje o PQD tem uma parceria forte com a Embrapa, e trazendo startups, eu diria que quando você começa a montar esse ecossistema, hoje eu não sei se vocês têm ideia, nós temos um volume de startups, um volume de desenvolvimento no agronegócio, que vai desde você começar a levar a inteligência artificial para você poder produzir mais, ter maior previsibilidade, e mais ainda, que todas as empresas hoje estão olhando para isso cada vez mais. Nós estamos tendo uma mudança climática nesse planeta enorme. Felizmente, quando você olha daqui 30 anos, o Bonato pode falar até melhor que eu, daqui 30 anos está previsto, nós temos mais 2 bilhões de pessoas nesse planeta, daqui 30 anos. E como é que nós vamos alimentar esse pessoal? O Brasil, hoje, é considerado o celeiro do mundo. Por quê? Nós temos, durante 365 dias, e alguns anos, 366 dias, sol nesse país. E o que é mais importante dentro do setor do agronegócio é a fotossíntese, é o sol, que permite cada vez mais a gente utilizar de uma forma adequada esses nutrientes, sem comprometer
o nosso planeta. Então, hoje, o CPQD está com startups utilizando inteligência artificial para você reduzir o gás carbônico, para você utilizar melhor os nutrientes, para você... Hoje nós estamos tentando levar uma outra alternativa ao RFID, através da biometria de face do boi. Nós estamos trabalhando com tecnologias para você mapear melhor e ver o quanto a gente aumenta a produtividade. Isso através do quê? Através da inteligência artificial e através do blockchain. São duas tecnologias que o CPQD colocou como diretriz ser hoje o protagonista. E trazendo dentro desse ecossistema cada vez mais startups. Então, nós estamos muito otimistas com relação ao nosso agro. O Brasil, com certeza, vai contribuir para esse crescimento populacional e, mais ainda, com esse crescimento desse ecossistema. E a tecnologia está aí. Mais importante é a gente disseminar esse aculturamento, levar para o pequeno e médio produtor, não só para o grande, essa plataforma de conectividade, essa plataforma de soluções para o campo, buscando cada vez mais previsibilidade, produtividade e mais um planeta e um país sustentável. Então, nós estamos muito otimistas com relação ao nosso agronegócio através desse ecossistema, através das parcerias. O Gregory, você acha que é possível pensar em modelos cooperados de investimento em infraestrutura para atender propriedades e áreas rurais, por exemplo, e até indo um pouco no que eles falaram em relação a essas soluções criadas por jovens, por startups? Legal. Eu só queria fazer um complemento, então, começando pelo final da pergunta aqui, Carla. Eu acho que a gente usou muito esse termo agora para logística, mas eu acho que nós estamos na tempestade perfeita para o agro, né? Temos um problema bom, eu diria, né? Nós estamos com um problema bom aqui, porque, como o Rodrigo falou, a gente tem clientes que estão afim, nós temos os melhores profissionais agrícolas do mundo. Eu já rodei, né, vários continentes aqui. Quando a gente olha alguns dos nossos segmentos em grãos, cana, etc., é de tirar o chapéu. Eles estão 5, 6 anos à frente de, né, produtores de outras regiões. Nós temos excelentes universidades, excelentes centros de excelência de toda essa parte de eletrônica, conectividade, etc. E nós temos o mais importante, nós temos um monte de problema para resolver. Então, quando tu junta tudo isso num pacote só, vira realmente a tempestade perfeita aí para desenvolver esse ecossistema, onde tem a chance de desenvolver, de experimentar e de principalmente mostrar resultado, que é onde tudo isso evolui, né? Eu acho que não foi por nada que, né, alguns anos atrás, quando o BNDES fez aquela pesquisa, né, sobre quais seriam as nossas atribuições como país e quais seriam as frentes que a gente deveria investir, o agro ele ficou, né, entre as 3 maiores por causa dessas características. Eu acho super positivo, concordo, né, com o que o pessoal falou. Pode continuar, Gregory. Não, pode continuar. Achei que você tinha encerrado. Pode continuar. Não, tranquilo. Eu queria falar um pouquinho sobre a primeira pergunta. Se tu puder repetir ela só para mim. Repito. Um pouquinho, deixa eu me organizar aqui. Só para mim perguntei se é possível pensar em modelos cooperados de investimento em infraestrutura para atender propriedades e áreas rurais. Eu acho que esse é um ponto super importante, Carla, porque hoje, de fato, a gente precisa escolher as nossas prioridades, né? A gente precisa escolher por onde começar e, de fato, nem sempre é assim, mas às vezes os maiores, os que estão mais desenvolvidos, fazem sentido abrir caminho para os demais. Eu acho que esse é o caminho que tem se seguido. Entretanto, a gente tem que olhar que o Brasil, né, o Pietro comentou, tem várias Europas aqui dentro, né? Se tu olha a Europa, é super diverso, imagina o Brasil, né? É uma diversidade, é uma situação diferente. Eu tenho um dado, inclusive, aqui, né, que 91% das nossas propriedades aqui, em termos de volume, são abaixo de 100 hectares. Ou seja, são considerados pequenos produtores, né? E aí, quando a gente olha estados como o Rio Grande do Sul, o Paraná, etc., a gente vê, né, essa situação de produtores menores, produtores de 100, de 500, que não necessariamente conseguiriam viabilizar, né, a instalação de uma infraestrutura que cobre muitos milhares de hectares para sua propriedade. Então, acho que a gente tem que avançar aqui em várias frentes, Carla.
Uma delas é a tecnologia ela vem evoluindo todo dia, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter tecnologias também para menores propriedades, mas uma das formas de contornar de imediato isso é essa questão da coletividade, né? Como trabalhar junto com cooperativas, pessoas que cuidam dessa coletividade, ou até crowdfunding, né? É uma coisa mais moderna, mas por que não pensar para isso aqui? Para trabalhar de uma forma coletiva para atender uma parte do Estado, um setor, né, específico, ou a área de uma cooperativa. Eu acredito muito nisso. Nós, como Conectar Agro, a gente vem trabalhando nessa discussão de como fazer isso. Não é fácil, tá? Não é fácil, mas eu acredito que vai ser um dos modelos para a gente conseguir chegar principalmente aonde a gente tem produtores de tamanho menor. Vai ser super importante para a gente vencer essa barreira. Pegar a pergunta aqui para os dois Rodrigos, que a gente tem aqui, John Deere e presidente da Ericsson. Que tipo de tecnologias que vocês enxergam hoje como mais transformadoras para o campo? Vou começar essa, e aí o meu xará segue aí com a visão da Ericsson. Acho que elas são complementares. Nós temos trabalhado muito, como o Gregory falou, acho que o Pedro também foi muito feliz na fala dele, nessas tecnologias complementares, né? Nós do agro temos a visão da necessidade, né? As telecoms têm a visão da tecnologia e de como fazer um modelo de negócios, e fornecedores como a Ericsson e a própria CPQD, né, nessa parceria que nós temos também com a John Deere, também entendem como fazer essa modelagem de sistemas, né, de hardwares e tecnologias, soluções para os clientes. Tem uma parceria muito forte, né, com o Tuca e a CPQD também com a Trópico, oferecendo redes privadas na John Deere. Então, esse ecossistema de opções e soluções para os nossos clientes, né, para a agricultura brasileira, é muito importante. O que existe, Carla, por exemplo, na John Deere, desde 2015, nós já enviamos máquinas para o mercado com os modems, né, que nós chamamos aqui na John Deere de MTGs. Nós temos, nesse momento, já uma população só no Brasil de mais de 40 mil máquinas que poderiam ser conectadas imediatamente no campo. E nós temos menos da metade dessas máquinas hoje conectadas, e metade dessa metade, ou seja, ao redor de 10 mil máquinas só, fazendo algum tipo de tráfego de dados em tempo real. Tá? E qual é o benefício de você ter, então, todo esse parque de máquinas? O que falta? De novo, a conectividade. Mas ela vindo, nós conseguimos rapidamente desbloquear várias tecnologias existentes no campo. Vou te dar um exemplo aqui para você. Nós temos uma colheitadeira, né, da John Deere, que ela já é autônoma, né? Ela já tem todos os processos automatizados dentro dela. A gente tem que entender a diferença entre a autonomia, tá, e a automação. Autonomia é dirigir sozinho, isso é GPS, isso aí é muito simples de ser feito, né? Para você ter uma ideia, nós já temos o nosso primeiro trator autônomo, está no nosso museu, né, nos Estados Unidos. Então, a dificuldade não é a direção, a dificuldade é você ter a automação do equipamento. Então, essa colheitadeira, ela tem essa automação, ela se autorregula, né, através de machine learning, entendimento do ambiente onde ela está operando, e aí é a grande sacada onde a gente pode ganhar competitividade no agro brasileiro. Por exemplo, você tem perdas normais hoje, Carla, ao redor de 2 sacos por hectare, né, em colheitadeiras aí de saca-palhas, colheitadeiras mais antigas. Se você usa a máquina de rotor e usa ela com a tecnologia que a gente chama de Combine Advisor, né, o conselheiro de colheita, essa perda chega a 350 gramas por hectare. Ou seja, não é só a redução e a sustentabilidade econômica do produtor, é a produção de 1,5 saco a mais de soja nos 70 milhões de hectares que nós temos hoje de área de produção de grãos do país. É produzir mais comida e comida de forma sustentável. Então, eu acho que o grande desbloqueio que nós vamos ter, Carla, com o 4G, é realmente esse gerenciamento em tempo real. E aí, quando vier o 5G, eu concordo que o 4G ele já é levar a luz para o campo, né? O campo hoje está no apagão. Então, você tendo o 3 e o 4G já é a luz. Agora, com o 5G, nós vamos dar o próximo salto de competitividade, que aí são 3 coisas importantes. Inteligência artificial, tá? A visão computacional, ou seja, você começa a fazer a análise de planta a planta no campo, e não mais de talhão ou de linha de plantio.
Isso dá um salto na produtividade muito grande. E o próprio machine learning que eu já falei, e tudo isso em tempo real, em vias seguras, em vias rápidas de trabalho. Então, nós temos, para concluir, nós temos hoje variedades de soja que seriam possíveis produzir 150, 180 sacos por hectare, e a pergunta é, por que isso não é feito? Por que nós temos médias boas no Brasil, girando ao redor de 65 sacos ou 70 sacos nas áreas mais produtivas? Por causa da famosa lei dos mínimos. Quando você tem a soja plantada no período não ideal, você tem essas perdas de colheita que eu expliquei, você tem falta de água nos momentos críticos, tudo isso vai reduzindo o potencial dessa planta. Ou seja, Carla, a primeira grande revolução agrícola do Brasil foi quando a Embrapa conseguiu desmistificar o manejo de solos nos cerrados. Foi ali que o Brasil deu um grande salto na nossa produtividade. O próximo salto é realmente a luz no campo, né? O segundo sol que a gente brinca, que é a conectividade, onde nós passaremos a ter essa maior produção de alimentos e com a devida rastreabilidade. Ninguém no mundo hoje mais quer comer só uma comida. Eles querem comer uma comida produzida de forma sustentável dentro dos padrões ambientais e sociais necessários. E aí é que entra toda a parte da conectividade também. Então, Carla, essa acho que é a grande vantagem. Deixo para o Rodrigo completar a minha linha de raciocínio aqui na visão já da tecnologia da Ericsson. Tivemos uma invasão aqui de filhos na sala do Rodrigo, do Gregory, na minha, o meu já saiu. Agora, Rodrigo, esses são os trabalhar em casa. Eu acho que é fome. Acho que é fome, é o almoço. É difícil complementar em cima do Rodrigo, mas é só para colocar alguns outros pontos. Eu acho que mais do que uma tecnologia que vai revolucionar, eu acho que vai revolucionar é um conceito, é uma concepção. E aí eu volto à questão das plataformas, que inclusive as plataformas respondem à questão da pequena e média, do pequeno e médio produtor. Se você pensar, só para assim, tangibilizar, o meu smartphone é uma plataforma. Ele é várias coisas ao mesmo tempo. Eu não compraria, eu não compro ele porque é uma câmera, porque é uma filmadora, porque é uma máquina de e-mail, porque é um tocador de música, porque é uma série de outros, uma calculadora. Ele seria muito caro se individualmente ele fosse cada uma dessas coisas. Não dá retorno ao meu investimento. Agora, porque ele é um monte de coisa e porque principalmente a inovação dentro desse smartphone, ela vem do fabricante do smartphone, mas também vem de milhares de desenvolvedores de aplicativos que usam as capacidades. É isso que vai resolver as questões do campo e vai disseminar a tecnologia. E esse é o grande diferencial do Brasil, porque as tecnologias das máquinas, os sensores, as redes, elas estão disponíveis no mundo inteiro, mas nós temos um ecossistema de inovação, que o Pietro deu o exemplo do fintech, né, das nossos unicórnios, mas também tem um conhecimento vertical do campo que ninguém tem semelhante no mundo. Então, eu acho que a construção destas plataformas onde e a plataforma pode ser traduzida como uma App Store, ou como um marketplace, onde um pequeno produtor ligado a uma cooperativa tem os seus aplicativos. No caso, um aplicativo de uma granja é diferente do aplicativo de um canavial ou de uma plantação de arroz. São aplicações diferentes e ele vai poder, porque tem acesso a uma plataforma aberta, comprar os apps que lhe interessam e isso viabiliza, inclusive, as redes. Então, a questão da rede cooperada, a gente colocar uma rede que seja dedicada a um grupo de pequenos produtores, ela vai ser atrativa quando houver uma plataforma que dê várias aplicações, assim como o smartphone dá, várias aplicações para esse produtor. Sejam elas um drone, seja ela uma máquina autônoma, seja ela um sensor específico, uma balança, ou mesmo um acesso computacional, inteligência artificial, machine learning, que ele precisa para aquele caso de uso. E eu acho que esse é um pouco do nosso papel, o papel da Ericsson, não só colocar as redes, a gente vem colocando as redes, até porque essas plataformas se apoiam em redes, sem as redes não tem por que ter uma plataforma, 5G, 4G, o nosso papel é fazer isso e também construir estas plataformas em conjunto com os outros atores, né? Como a John Deere, como a TIM, como as outras operadoras, como os provedores de aplicação e assim por diante. Expectativa de todo mundo, da sociedade brasileira, em relação ao 5G, né? Então, trazer o diretor da Anatel, Manuel Campelo. O senhor acredita que esse leilão sai esse ano? Queria que o senhor trouxesse a sua visão de quanto que o 5G vai contribuir para
para o desenvolvimento da nossa sociedade, especialmente aqui o nosso painel sobre agro, assim, queria essas contribuições. Quanto que o senhor acha que o 5G vai ser capaz de promover uma revolução no campo? Perfeito. Não, o leilão sai esse ano, sim. Eu diria que não sair esse ano é o cenário mais improvável. E digo isso com muita satisfação, porque o caminho até chegarmos a esse ponto não foi nada fácil. Mas, embora ele seja chamado de edital do 5G, essa licitação, ela, na verdade, disponibilizará 4 faixas de frequências diferentes. Então, sendo uma delas imediatamente relacionada à implantação do 5G, que é a faixa de 3,5 GHz. As demais faixas variam de ondas baixas até ondas milimétricas e viabilizam uma infinidade de novas aplicações de rede. E cada tipo de faixa possui características diferentes e se mostram mais atrativas para determinadas aplicações. Em geral, faixas mais baixas possuem um maior alcance, mas menor capacidade de tráfego de dados. Essas faixas normalmente se mostram mais interessantes exatamente para a cobertura de grandes áreas com menor densidade, como é o caso do campo. A faixa mais baixa disponibilizada na licitação é a de 700 MHz e é uma faixa que hoje é amplamente utilizada para a oferta de 4G e em breve deverá ser utilizada também para 5G. Nada impede que outras faixas mais altas sejam utilizadas. Essa é uma escolha de negócios das prestadoras. Mas, como opinião pessoal, eu vejo a faixa de 700 MHz como a mais atraente para esse cenário, pois como ela proporciona uma maior cobertura, exige um quantitativo menor de estações ou antenas, reduzindo-se, portanto, o investimento necessário. Outro elemento do edital, que certamente impulsionará imensamente a ampliação da conectividade, é a exigência de implantação de rotas de fibra ótica até as sedes dos municípios e outras localidades. São essas fibras que dão capilaridade às redes de alta capacidade e permitem uma ampliação da cobertura 4G e 5G. Em outras palavras, a implantação de antenas 5G só é possível se houver essas redes de fibra ótica para escoar seus tráfegos. O edital exigirá a implantação de redes de fibras em milhares de municípios e localidades que hoje não possuem essa tecnologia. Assim, retornando à sua pergunta, Carla, eu entendo que o edital do 5G será o próximo grande passo na ampliação das redes disponíveis para o agronegócio e certamente ampliarão consideravelmente o percentual que você mencionou na primeira pergunta. Cabe agora às autoridades responsáveis o senso de urgência que essa licitação requer, para não atravancar o desenvolvimento do país, né? Talvez esse tenha sido o primeiro leilão que a Anatel realizará que é eminentemente não arrecadatório. Praticamente todos os recursos do leilão serão destinados a investimento em infraestrutura. Isso é um grande marco na agência, nós estamos muito orgulhosos disso. O governo federal, o Ministério das Comunicações, também viu a importância do leilão não ser arrecadatório, exatamente para a gente tentar, não diria terminar, mas minimizar tanto quanto possível os gaps de infraestrutura que nós temos nas redes de telecomunicação. Vocês veem necessidade de políticas públicas específicas com a chegada do 5G para poder atender regiões específicas como o campo, por exemplo? Pergunto para o senhor Campelo. Com certeza. Eu acho que a política pública ela é volante, né? Ela está sempre em mudança. Então, nós, por exemplo, no PGMU5, nós priorizamos também a conectividade dos municípios que ainda não têm fibra. Então, muitas vezes nós direcionamos múltiplos instrumentos para tentar fazer essa cobertura. E nós sempre teremos essa necessidade. E esse é o objetivo da agência, né? O objetivo social é a missão institucional da agência. Se nós pudéssemos resumir em uma frase, seria desenvolver o setor de telecomunicação. E num país do tamanho do Brasil, essa interiorização conversa diretamente com a missão institucional da agência. Então, eu acredito que no momento em que nós
terminarmos de conectar as sedes dos municípios, necessariamente teremos um segundo momento, que é os distritos não sede, a área rural, tudo isso vai, sem dúvida, entrar digamos assim, com a prioridade absoluta da política pública. Não que ela não seja, mas, sem dúvida, precisamos primeiro fazer com que a fibra chegue a todos os municípios primeiro, as redes de transporte se desenvolvam. Então, esse tem sido a grande preocupação da agência nos instrumentos que buscam catalisar a política pública. Pietro, e agora eu vou fazer essa pergunta para todos, quanto que vocês enxergam que o 5G vai te trazer de transformação para o país, para a expansão do país, né, para a economia, especialmente para o campo? O que as empresas que vocês trabalham estão fazendo e já estão se preparando para a chegada desse 5G, que, segundo o conselheiro, é uma realidade para esse ano? Começo com você, Pietro. Sim, acho que a risposta é a mais simples possível. Como falamos antes, nós temos que construir a rede, porque se nós não colocamos infraestrutura no chão, não acontece nada. Então, nós como operadores, baseado, como tenho que agradecer novamente, todo o trabalho feito da Anatel e do Ministério para ter um leilão não arrecadatório, agora nós temos agora, uma vez que acontece o leilão, vamos ganhar a frequência, o nosso compromisso tem que ser de entregar mais rapidamente possível a infraestrutura, porque esse é um elemento habilitador. Depois, como falei no keynote speaker, o 5G é uma plataforma habilitadora. Depois, o negócio no futuro vai ser mais e mais diálogo, seja como política pública, empresa privada, mas seja também entre as empresas privadas. Aqui acho que ninguém de nós não colocou na mesa o assunto do ecossistema, que temos que juntar esforço para ajudar o nosso país no crescimento. Acho que este é o aprendizado maior. Luca. Carla, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que nós comentamos aqui, né? O 5G é mais uma geração, né? Uma geração que ela vai viabilizar para alguns setores mais rapidamente algumas aplicações que vão ser altamente relevantes na saúde, na educação, na indústria 4.0. Ela vai abrir um leque de oportunidades enormes em outros setores. E no agronegócio, vai ser mais uma plataforma. Eu acho que, no momento, até seguindo um pouco o raciocínio do Bonato, nós precisamos iluminar o campo. Nós precisamos permitir que o campo possa aplicar todas essas tecnologias que a internet das coisas ela permite, desde que você tenha conectividade. Então, nós ficamos felizes ali no CPQD, criando duas grandes empresas, a Padtech e a Trópico, que a Padtech ela ajudou nesse momento de aceleração da transformação digital o Norte, Nordeste e Centro-Oeste em termos de zonas rurais. E a Trópico agora está ajudando a iluminar, junto com os parceiros, o setor rural. E o 5G é mais uma plataforma que vai permitir, sim, após esse processo do aculturamento, de novos modelos de negócio, do tamanho do cheque do agricultor, tirar essa insegurança do agricultor, levar para o agricultor esse valor que a tecnologia pode trazer para o seu negócio. O 5G é uma nova etapa, que ela vai chegar no agronegócio, como ela vai chegar mais rapidamente em uns setores que já estão mais avançados com relação ao processo de transformação digital. Gregory. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que abraçar o 5G, tá? Como empresas privadas, como a Conectar Agro, ter essa possibilidade de estar na vanguarda, né? E testando, avaliando o que está por vir é extremamente importante. Nós participamos do lançamento da primeiro 5G standalone junto com o TIM, Nokia lá em Rondonópolis, e acho que nós temos que apoiar esse tipo de situação. Agora, nós temos que também manter um foco, né?
nós temos que entender que nós temos um problema para resolver hoje, né? Esse problema, o Rodrigo acho que descreveu muito bem. A gente tem um número de máquinas com potencial de ser conectadas, mas nem todas estão, né? Porque falta conectividade. E hoje, quando eu olho para o 4G 700, né, como o Campelo comentou, ele traz algumas características que tornam ele ideal para o agro, né? Então, para mim, o edital do 5G, ele beneficia o agro no momento inicial, muito mais nessa questão de avançar o 4G, né? E não é porque o 4G é melhor que o 5G, mas ele tem características que atendem o produtor hoje de uma forma muito boa. Ele traz a capacidade, ele permite que ele use o celular, além de conectar máquina, estação meteorológica. E a gente vislumbra, claro, para frente algumas aplicações com máquinas autônomas, com vídeo streaming, etc., onde o 5G vai trazer um benefício, mas ainda o 4G ele pode trazer um grande ganho para a conectividade. Eu fico muito feliz, né, em saber, né, dos detalhes e como isso vai ajudar a avançar através do edital o 4G no campo. Eu acho que a gente tem que manter foco no que nós estamos querendo resolver, de trazer essa solução de conectividade para o campo, de resolver os problemas imediatos, mas ao mesmo tempo não deixar de abraçar o futuro, né? E estar muito conectado com esse futuro, porque no fim a gente tem que concorrer com China, Estados Unidos, Europa, e tudo produz em grão, e nós temos que fazer isso aqui de forma mais eficiente. Dittmar. Rodrigo, Dittmar, está ouvindo? Estou ouvindo. Bom, a Ericsson está há 97 anos no Brasil, e sempre ligada à tecnologia. E todas as revoluções tecnológicas, desde os primórdios da telefonia fixa, passando pelas primeiras redes de dados, as primeiras gerações da telefonia móvel, até agora onde nós estamos, sempre está ligado ao aumento da produtividade e da competitividade do país. Todas essas revoluções tinham esse retorno no investimento. E a partir de agora não vai ser diferente. A nossa missão, e o que a gente está disposto a fazer agora é, primeiro, aumentar o retorno no caso do agro, do produtor rural, que no fundo reflete-se em produtividade. Dado que o tamanho da terra dele é finito, ele tem que extrair mais, fazer melhor daquele pedaço finito de terra. Então, para nós, é criar voltando, né, criar essa plataforma de conectividade e de inovação para que ele tenha esse resultado no segmento dele. E para as operadoras, que no fundo são nossos clientes diretos, ajudar eles a capitalizar e conseguir o retorno no investimento dessas infraestruturas para investir mais. Quanto mais as operadoras tiverem retorno nos investimentos, levando para o campo também retorno para os seus investimentos, mais elas vão investir em redes e melhor posicionado e mais competitivo o nosso país fica. Então, a nossa missão é essa, é criar essas condições, como vemos criando nos últimos 97 anos, para que os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes tenham um aumento de produtividade. Renato, a sua última palavra para a gente encerrar nesse painel. Eu gostaria de resgatar aqui, então, tudo que nós falamos, né? O Tuca foi feliz em lembrar que nós temos que alimentar uma população mundial, né, em 2050, de 10 bilhões de pessoas. E, para isso, não é só o aumento da população, é a necessidade de proteína também dessa população, porque a população, quando ela cresce, ela também cresce em renda, também, principalmente Ásia e África. E nós vamos ter que ter proteína para alimentar todo esse pessoal. Essa proteína, Carla, nós precisamos aumentar em mais de 70% a produção atual de alimentos para poder atender essa demanda e essa segurança alimentar necessária para daqui a 30 anos. 30 anos é logo ali, né? E aonde nós temos a chance de fazer esse maior aumento de produção de comida no mundo é no Brasil. Né? Desses 70% que a gente precisa aumentar, estima-se que entre 40% a 50% terão que ser produzidos no Brasil. Agora, terão que ser produzidos nas mesmas áreas que nós já temos. Nós não temos uma expansão de área significativa a acontecer. Temos área de expansão acontecer em pastos, mas não é aí onde simplesmente nos pastos vai haver esse aumento da produção agrícola brasileira. Ela vai ter que acontecer em cima da tecnologia. Então, a segunda revolução, Carla, ela vem da tecnologia, e a tecnologia tem que ser, ela tem que ser habilitada através da conectividade rural.
E eu acho que são etapas que nós vamos seguir a partir de agora, né? A etapa aí do 3G, 4G iluminando o campo, o 5G ele dá um novo salto, né? A Embrapa lançou um estudo, né, que esse ano nós já chegamos a 300 milhões de toneladas de grãos produzidas no Brasil, e nós vamos chegar a 500 milhões de toneladas em 10 anos, na virada de 2030. Quer dizer, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Estamos fazendo bem feito as coisas. Eu lembro quando me formei em agrônomo há 20 anos, a gente falava em produzir 50 sacos, 45 sacos de soja por hectare, era o top. E agora a gente já fala 70, 80 como se fosse normal, né? E nós vamos falar também que vai ser normal daqui a 10 anos produzir 100, 120, né? E aí é que vem a importância de toda essa tecnologia no campo para a produção realmente da comida necessária para o mundo e a comida sustentável em 3 pilares, cara. Para o produtor, como o Rodrigo acabou de descrever, ela tem que ser economicamente viável. O Pietro foi muito feliz, todas as vezes ele trouxe esse aspecto de tem que ser um negócio viável, tanto para os produtores quanto para nós, fornecedores da agricultura, né, de tecnologia, mas ela também tem que ser sustentável de forma social. Tudo que você falou na tua abertura, né, de levar o ensino à distância, de levar a telemedicina e a inclusão digital também é a inclusão social de todas essas áreas agrícolas e rurais do nosso país. E isso tem um viés muito importante no edital agora do 5G, que o Manuel descreveu tão bem para nós, né? Esse aspecto de levar essa capilaridade das fibras para as comunidades locais. E isso vai trazer o quê? Mais educação, mais qualidade de vida, vai começar a ter uma reversão no fluxo migratório das cidades de volta para o campo, onde vai ter emprego, qualidade de vida, né? Então, acho que tudo isso todo mundo ganha. E, por fim, Carla, é a sustentabilidade ambiental. Eu venho insistindo bastante nesses 3 pilares, em todos os eventos que eu vou, porque realmente a conectividade rural ela desbloqueia tudo isso. E o país, o Brasil, ele precisa sair desse discurso reativo de que a nossa agricultura é séria e é sustentável, para um discurso não só na palavra, mas a gente precisa provar que nós produzimos em áreas ambientalmente corretas, socialmente corretas, e a conectividade nos traz isso. E o 5G traz a depuração de tudo isso. Então, eu acredito muito nessas parcerias privadas, como nós temos com a Claro, existe o Conectar Agro, os parceiros como o Ericsson, o Gregory mencionou a Nokia, todos nós estamos imbuídos para que tudo isso aconteça, e eu acho que a Anatel, os órgãos públicos também vêm fazendo a parte deles para que a gente desbloqueie tudo isso. Por quê? Existe demanda dos nossos produtores e existe demanda por comida sustentável no mundo. Então, essa é a mensagem final que eu deixo. Nosso país está no centro desse celeiro mundial e que bom que nós podemos ter o nosso país a cada 10% que a gente aumenta, Carla, a nossa produção de alimentos, a gente consegue aumentar em 3 pontos percentuais o nosso PIB. Hoje, a balança comercial agrícola é de 28% dentro do PIB. Então, se a gente consegue aumentar em 10%, a gente alimenta mais pessoas e traz mais divisa ao país, traz mais equidade social, emprego. Você vê, é um círculo do bem. Então, realmente nós devemos focar muito na agricultura. A vocação do nosso país é agrícola e, bom, está aqui todos nós aqui imbuídos em buscar esse crescimento para o nosso país e, como brasileiros, se fortalecer ainda mais no cenário mundial. Rodrigo, obrigada por esse super encerramento. Isso mostra que tecnologia e produtividade no campo tem que andar juntas, né? Isso só faz a gente gerar emprego, renda, sustentabilidade. Então, eu queria agradecer a presença de vocês 6 por esse debate super de alto nível. Espero encontrá-los novamente numa próxima oportunidade. Um bom dia ou boa tarde já, né? Para quem já almoçou, bom dia para quem ainda não almoçou. Então, continuamos com o painel Telebrasil, tem muito mais pela frente. É breve. Tchau. Em nome da Conexis, agradeço imensamente a participação dos nossos convidados e parabenizo a Carla Simões, minha colega, pela excelente condução do debate. Estamos encerrando o 3º painel da nossa agenda, porém, antes de passarmos para a próxima atividade, quero lembrar que a programação do painel Telebrasil aparece em links específicos da plataforma de transmissão. Portanto, ao final de cada sessão, para continuar ao vivo conosco, é importante que você mude desta sala virtual para a janela do próximo conteúdo
que aparece aí na sua tela, ok? Eu encontro com vocês em poucos segundos. We've all heard the talk about 5G. And you've probably felt like saying, "Show me something real." That's a $113 billion 5G IoT opportunity. Automotive, another $48 billion. 5G equals big business. But we can't only look to tomorrow. We'll boost your mobile broadband bottom line already today. So, how do you make it happen? Well, while we would love to go into millimeter waves, massive MIMO, beamforming, network slicing, and distributed cloud, and now's the time to act. So let's talk.